Graça e paz, queridos, Pastor Paulo. Estamos aqui para mais uma lição da nossa série da revista Armas da Batalha Espiritual. Hoje estudaremos a lição de número 8, que tem por título A Perseverança do Cristão. É sobre isso que iremos falar para lhe ajudar com subsídios para a sua aula na sua igreja. Que você possa ter uma aula abençoada em nome de Jesus. Queremos também fazer uso do momento e agradecer ao nosso presidente, apóstolo Rubens Gomes, também a bispa Paula, sua esposa, que são presidentes das igrejas Palavra de Cristo para o Brasil. Deus abençoe também o nosso irmão bispo Marcelo Alencar, que é o escritor da atual revista e também diretor do IBAG, Instituto Bíblico Antônio Gomes. Deus abençoe também o bispo Márcio Figueiredo, que é o diretor executivo das revistas e coordenador das igrejas A Palavra de Cristo aqui no nosso estado de São Paulo. Deus abençoe a todos que têm sido bênção para a nossa vida através do ensino doutrinário da Palavra de Deus. Deus abençoe a todos. Queridos, a lição é a lição de número 8. Estaremos lendo alguns pontos, destacando alguns pontos, para que você possa implementar na sua lição de domingo, de terça-feira, tá? Creio que será uma bênção de Deus, independente do dia, se for durante o dia. Deus abençoe em nome de Jesus. Bom, meus irmãos, a lição é a lição de número 8, que tem por título A Perseverança do Cristão. Autor, Bispo Marcelo Alencar. Texto base, Hebreus capítulo 10, versículo de número 36, que diz: Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Com efeito, tendes necessidade de perseverança, para que, havendo feito a vontade de Deus, alcanceis a promessa. Glória a Deus. Antes de nós lermos a introdução, eu gostaria de destacar aos irmãos que essa epístola, ou a carta aos Hebreus, ela é uma carta preciosíssima, considerado a rainha das cartas, que por sinal não podemos destacar e colocar aqui a verdade absoluta sobre seu escritor, mas independente quem foi usado de uma maneira extraordinária pelo Espírito Santo, através da inspiração para poder escrever esta carta. Eu fiz algum esboço aqui referente à carta aos Hebreus. Bom, autor desconhecido. A carta ela foi escrita para judeus cristãos, provavelmente de língua grega. O motivo da escrita da carta aos Hebreus era a perseguição, pressão social e tentação. E uma das principais tentações que os hebreus estavam vivendo nessa época era a vontade de alguns deles, era a vontade de voltar para o judaísmo tradicional. Eles estavam enfrentando uma situação muito grande, perseguição, provações, tribulações, e agora eles também estavam sendo tentados a voltar para o judaísmo tradicional que era antes. Porém, este escritor ele vai deixar uma carta poderosíssima no que tange a questão da tribulação, angústias e todas as situações adversas que um homem de Deus, uma mulher de Deus pode passar. Aos Hebreus vem trazendo para nós tudo aquilo que envolve a perseverança do cristão. A síntese de Hebreus, se fôssemos dizer, olha, deixa um título geral para esta epístola, para a carta aos Hebreus, seria esta que eu vou destacar para os irmãos aqui neste vídeo. Bom, a síntese que eu destacaria da carta aos Hebreus seria: permaneçam firmes porque Jesus é o melhor.
Permaneçam firmes, porque Jesus é o melhor. Esta é a síntese do livro de Hebreus. Bom, meus irmãos, a introdução não vou ler completo, como sempre, eu vou ler apenas algumas partes para a gente fazer apenas algumas pontuações. Bom, amados irmãos e irmãs em Cristo, a vida cristã não é um mar de rosas, mas um campo de batalha intenso onde as forças do mal buscam incessantemente nos desviar do propósito divino. Bom, já estamos cientes de que não podemos romantizar a vida com Deus. Não podemos romantizar o segmento que um cristão ele optou, escolheu. Eu não quero enganar ninguém, dizer, olha, você que levantou sua mão, você que aceitou a Cristo. A gente tem um pensamento teológico sobre isso, mas vamos dizer assim, você que aceitou a Cristo e tudo mais, e bom, você vai deixar de sofrer. Isso não existe na Bíblia. Não existe no contexto bíblico, nas Sagradas Escrituras, não existe essa história romantizada. Porque todos que serviram a Cristo, que seguiram a Cristo, de certa forma tiveram que padecer, sofrer, tiveram tribulações, angústias, choraram, tiveram falta de coisas. Então, a caminhada com Cristo não é romantizada, ela tem adversidade. E isto não quer dizer que você não é um homem de Deus, que você não é uma mulher de Deus. Isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Porque viver aqui, neste mundo, nesta esfera natural, com Cristo, não me faz melhor que ninguém. Não te faz melhor que ninguém. Nós temos na Bíblia diversos homens que sofreram e padeceram, principalmente Jesus. Principalmente Jesus. Ele também sofreu, padeceu, e para nós, ele é o exemplo supremo de perseverança em meio às batalhas e crises existenciais da vida. Bom, perseverança é o que o escritor está destacando neste estudo. É a força, é o desejo, a vontade em Cristo de permanecer de pé enquanto a guerra está travada. É permanecer firme enquanto a guerra está travada. É permanecer inabalável enquanto a guerra está travada. Isto é a perseverança. E a perseverança, ele vai destacar que não é uma virtude passiva. Não, ela é uma virtude combativa. Ela nos ajuda a enfrentar o reino das trevas. Se eu tenho perseverança, mas eu sou passivo no que diz respeito à perseverança, eu perdi a batalha. Eu não tenho que perseverar, espiritualmente falando, deitado em uma rede. Eu não tenho que perseverar descansando debaixo de uma sombra, balançando para lá e para cá em uma rede espiritual. Eu preciso perseverar. E isto é uma atitude combativa. Muito bem, continuamos. Eu coloquei um acréscimo que diz assim: o público de Hebreus estavam cansados e pressionados a desistir. O autor então aponta a perseverança como condição necessária para o cumprimento da promessa de Deus. Querido, querida, você que quer chegar na promessa, no propósito, na bênção, na vitória, perseverar é a chave para tudo isso. Tá bom, meus irmãos? Bom, a gente iremos entrar no subtópico de número 1. E, irmãos, entra nessa lição, porque para mim essa lição é uma lição que falou muito comigo, falou muito com a minha família principalmente. Porque aqui está o cerne, aqui está o foco do que vai
daquilo que vai abrir os nossos olhos, a nossa percepção para não perder a bênção. Tá? Eu sei que todos que assistirão esse vídeo têm uma provação diária, constante. E o que nós estudaremos aqui vai fazer total diferença. Se você perseverar, o estudo aqui vai fazer total diferença se você colocar em prática o que você vai aprender. Então, muito bem. Ponto de número 1, subtópico de número 1. A natureza da perseverança em meio à luta. A perseverança, como nos revela Hebreus 10:36, no grego é hipomoné. Não é meramente a capacidade de suportar, mas a disposição ativa de permanecer firme e constante no caminho de Deus, mesmo quando a jornada se torna árdua e os ataques do inimigo se intensificam. Bom, aqui temos um ponto para destacar. Quando você lê Hebreus 10:36, você vai encontrar lá: com efeito tendes necessidade de perseverança. Esta palavra perseverança, hipomoné, ela traz um significado de permanecer inabalável enquanto você está sendo provocado. É você permanecer firme no meio de uma provocação. Irmão, eu não sei se você já foi provocado. Eu não sei se você foi provocado ao ponto de irar de tal modo, mas mesmo assim você permanecer inabalável, equilibrado. Você, na provação, na guerra, na batalha, você sente os nervos se contrair, o sangue borbulhar, mas você permanece inabalável. Você tem equilíbrio, você tem a ética cristã, você tem os frutos do Espírito e você permanece firme e fiel. Outra palavra que o escritor vai colocar aqui em questão nessa revista é resiliência. Eu queria achar alguma coisa para poder mostrar para vocês o que significa resiliência. Eu não vou ter aqui, mas tudo bem. Por exemplo, isso aqui é um elástico. É um dos exemplos. Isso aqui é um elástico. Eu vou pegar esse elástico e vou esticar até o limite dele. E depois eu vou soltá-lo. Ele vai voltar na sua forma primária, porque ele é resiliente. Outro exemplo é quando a Bíblia vai dizer que o crente tem que ser, ou o cristão, ele tem que ser como a palmeira. A palmeira, quando o vento vem, a tempestade vem, a copa dela toca no chão. Mas quando o vento passa, ela volta ao seu estado primário. Isto é resiliência. Resiliência é você sentir o impacto. Aleluia. É você sentir o vento, é você sentir as acusações, é você sentir, irmãos, o peso da provação sobre os seus ombros. E você faz igual, irmãos, a palmeira. Você se curva, toca a copa, ou aponta, irmãos, das folhas lá no chão. Mas quando o vento passa, você volta ao seu estado primário, porque você é forte, você é resiliente. A natureza da perseverança em meio à luta é isto. É você ser firme aonde muitos não foram. É você não se curvar aonde muitos se curvou. É você ser firme aonde muitos caíram. Isto é resiliência. E isto prova, irmãos, a autenticidade da fé da pessoa. Você que é forte, perseverante, resiliente, mostra que você é autêntico, que você é um cristão autêntico e que confia em Deus. Olha só, ele vai dizer, pensemos na metáfora do soldado em combate. Ele não pode se dar ao luxo de abandonar a sua posição. Ele pode estar ferido, mas não abandona o campo.
Este soldado é valente. Este soldado é perseverante. Ele é forte, ele é resiliente. Está ferido, mas não para. Está ferido, mas não se deitou. Não deixou que a dor o vencesse, que o desânimo o vencesse, que o medo da guerra o vencesse. Olha só, Matthew Henry, ele vai dizer sobre o comentário de Hebreus, capítulo 10, versículo 36, ele vai dizer: Deus não nos livra do fogo, mas livra-nos através do fogo. É isso que acontece, que Deus faz. E quando você, irmãos, olha para a palavra de Deus, você vai perceber, o diabo, ele está ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar, principalmente aqueles que vão se sucumbindo, caindo. Né? Tem uma passagem bíblica que diz que uma das táticas dos inimigos de Israel não era guerrear contra eles. Tá? Não era guerrear contra eles. Aí qual era a tática, pastor Paulo? A tática era matar os fracos, os desanimados, que ia ficando para trás na jornada, na peregrinação. Aí os cansados, conforme iam andando, ia se cansando, né? Os velhos, os idosos, os enfermos e tudo mais. E tem até uma questão espiritual sobre isso. O que acontecia? Eles iam matando os fracos, eles iam aniquilando todos aqueles que não tinham vigor, e assim ia vencendo aos poucos. E Satanás tem feito isso com muitas vidas. Bom, a perseverança na vida de alguém tem uma equação. Qual equação seria, irmão? A perseverança tem uma equação de forma progressiva, como por exemplo, a fé que gera obediência, a obediência que gera perseverança, e a perseverança que gera a promessa. Glória a Deus. Diz assim: a fé inicia a jornada, a perseverança a sustenta. É muito importante você ter fé, obedecer, perseverar e crer na promessa de Deus. O salmista ele vai destacar em seu livro sobre este fator, dizendo: lembro-me das obras do Senhor. John Stott, sobre este salmo, ele vai comentar: a memória das ações passadas de Deus cria combustível para a felicidade presente. Então não importa o que eu estiver passando. Se Deus me fez algo no passado, isto será combustível para o meu presente. Eu vou revigorar, me renovar por aquilo que Deus me fez lá no passado. E isso não quer dizer, irmãos, que só porque Deus fez no passado não vai fazer mais. Isso jamais. Mas aquilo que Ele me fez no passado me faz crer mais, confiar mais, ser fiel a Deus, porque Ele já fez e Ele fará de novo. Ele fará de novo. Porque Ele é o mesmo Deus de ontem, hoje e será eternamente. Deus não perde poder. Deus não fica fraco. Jamais. E o mesmo Deus que operou no passado, Ele vai operar no seu presente. Então permaneça, persevere, porque a vitória só vai chegar na sua mão a partir da perseverança. Ponto de número 2. O propósito divino da perseverança, moldando o caráter de Cristo no cristão, em você, em mim, através da aprovação. Bom, o Escritor vai dizer assim: se a perseverança é uma arma, qual é o seu objetivo no plano de Deus para nós? Hebreus 10, 36 nos dá a resposta: para que, depois de haver desfeito a vontade de Deus, possais alcançar a promessa. Olha para mim aqui, você professor, você pastor, eu quero dizer para você, a luta não é um acidente. Nunca pense isso. Porque quando eu penso que a luta é um acidente que aconteceu de forma inesperada, eu estou dizendo, Deus não sabia disso. Aleluia. Deus não conhecia isto. Será que
Deus não sabia de antemão esse acidente aqui, ó? Não, irmão. Deus, ele é onisciente. Tudo está patente aos seus olhos. Nada do que acontece na sua vida, bem ou mal, acontece sem que esteja registrado na agenda de Deus. Sem que Deus de antemão já tivesse visto. Eu estou passando por isso agora, mas Deus já viu, ó. Nada vai pegar Deus de surpresa. E eu quero dizer para você que independente das provações que você possa passar ou enfrentar, ou que já está enfrentando, sendo Deus ou Satanás, com a permissão de Deus, Deus ele já sabia. E outra, Deus já tinha um propósito para tudo isso. Agora, olha aqui o que vai dizer. A perseverança não é um fim em si mesma. A perseverança não é um fim em si mesmo. Ou, por exemplo, eu persevero por nada. Eu vou permanecer por nada. Não funciona assim. Quando Deus, na sua eternidade, nos céus, com a sua mente divina, colocou a questão da perseverança no meio da tribulação, ele já pensava em um propósito. Ele já pensava em um fim. E qual é o fim, pastor Paulo? Aqui no nosso caso, é as promessas, a vitória, a bênção, a restauração, o recomeço. Tem tudo aí que você puder pensar, imaginar. Tudo está no pacote. Eu preciso perseverar, com certeza. Senão eu não recebo a bênção de Deus. Olha só, a luta não é um acidente inesperado. Ele é um instrumento formador. É através da perseverança que o caráter vai sendo purificado. Aí, irmão, tem a questão das provações da vida do crente formar um caráter polido. Ou seja, às vezes tem as provações de Deus na vida de um homem, de uma mulher, que é tipo como o fogo, que purifica o ouro, que deixa o ouro mais puro, que deixa o ouro mais valioso. E para o ouro ficar valioso, ele precisa passar pelo fogo. A perseverança, isso aqui é muito interessante. A perseverança separa o crente genuíno do ocasional. Isso aqui é muito importante, porque tem muito crente que vive de ocasião. Se estiver tudo bem, eles estão com Cristo. Ou melhor, estão com Cristo quando as coisas não vão bem. Quando as coisas estão bem, mil maravilhas, some. Esquece de Deus, esquece da presença de Deus, mas Deus não sofre de amnésia. Deus nunca se esquece. Está me entendendo? Então, tem pessoas que só vivem de ocasiões. Agora, a perseverança separa. Ó, isso aqui é fiel. Isso aqui, ó, pegou vento, sol, chuva, granizo, relâmpago, trovão, mas está firme. Esse aqui, é uma provinha, ele lembra de Deus, mas depois que a provinha clareou, se esqueceu de Deus. As portas se fechou, ai meu Deus, me ajude. A porta se abriu, esqueceu. Aí não dá dízimo, não dá oferta, vai para cachaça, vai usar as coisas ruins da vida. Aí as coisas apertam a volta. Vivem de ocasiões. Temos aí no meio pentecostal os famigerados, irmãos que vivem de campanhas. Tem que fazer campanha, tudo quanto é tipo. Porque são pessoas que vivem de ocasiões. Crentes de fase. Uma hora está com Deus. Quando é benéfico para eles, uma hora não está. Agora, o crente fiel, passando pela bondade de Cristo, pela graça de Cristo, amor de Cristo, está com Deus. Agora, passando pelo vale da sombra da morte, está passando literalmente, irmãos, no meio do inferno, está com Cristo. Não tem boca. É fiel.
Passe o que passar, custe o que custar, é um Jó na vida. Não desiste por nada. Agora, um exemplo que nós vamos ter aqui neste ponto é que o próprio Jesus, ele como homem, ele tendo a experiência humana, sofrendo como homem, padecendo como homem, sentindo as dores humanas como homem, ele deixou o exemplo supremo da perseverança. Isso mesmo, Jesus, né? Será que o sofrimento me deixa mais parecido com Jesus? Ou estou esmorecendo na fé? Ou estou enfraquecendo? A prova, a luta, a tribulação está me deixando mais maduro, mais parecidos com Jesus? Ou não estou refletindo Cristo? Não estou deixando que Cristo seja imprimido em mim, impresso em mim? Então, irmãos, a prova, as batalhas faz com que nós sejamos a cada dia purificados, limpos, refinados, purificados. É a fornalha da perseverança que remove as impurezas, deixando apenas o ouro puro da fé. Irmão, não reclama quando você está passando por prova. Não reclama quando você estiver no deserto. Não reclama quando a seca vier. Não reclama quando Deus permitir você ser aprovado. Sabe por quê, irmão? A bênção para os irmãos de José, para os pais de José, estava e veio pela e através das tribulações de José. Se José não tivesse passado por tudo isto, não teria governo, não teria comida, não teria nada e teriam morridos. E todos teriam morrido. Todos teriam morrido. Porque a provação trouxe para José algo em que poucos tiveram na história. Poucos tiveram na história. A traição dos irmãos, a escravidão, a prisão injusta. Mas o menino perseverou na fé, na fidelidade, e Deus o levou a se tornar governador do Egito para salvar a sua família. Eu quero dizer para você, irmão, tem muita gente deixando de ser governador porque não quer passar pelas provações, não quer ser, não quer ser traído, não quer passar pela escravidão, não quer ser vendido, não quer enfrentar outra prisão, mas quer ser governador. Que jeito, vaso? Não tem como você ser refinado sem passar pelo fogo. Não tem como você ser governador sem história. Você tem e precisa ter a história do processo até chegar na fase de governar, de ser abençoado. Olha só, irmãos, não está na revista, mas eu quero destacar. Olha Esther, uma escrava, ex-escrava. Cadê os pais dessa menina? Uma menina que estava morando, se não me falha a memória, com o primo. Mas o primo vai dizer, olha, se inscreve lá. Está fazendo uma listagem aí para futura mulher do rei. Ah, tá bom, tá, meu nome tá Esther Radassa. Aí, meus queridos irmãos, não foi fácil. Porque para Esther chegar até o momento de ser escolhida para ser rainha, ela enfrentou muitas coisas. Cadê os pais dessa menina? Onde é que estão? Possivelmente foram mortos. Ela era escrava, morava com um primo. Mas Deus nunca traz um sofrimento sem propósito. Aleluia. Olha a história de José, olha a história de Jacó,
Olha a história dos homens mais bem-sucedidos na Bíblia, irmão. Olha só a história dos homens. Leia Hebreus capítulo 11, que você vai ter uma lista de homens que venceram e hoje é marco na fé. Hoje são heróis da fé, porque perseverou. Aleluia. Ponto de número 3. Fortalecendo a arma da perseverança, estratégia espiritual. Bom, agora que compreendemos a importância da perseverança, como podemos fortalecê-la em nossa jornada? O teólogo pentecostal Stanley Orton, em suas obras sobre vida no Espírito, sempre enfatizou a centralidade da palavra, promessa e da oração, confiança, para o crescimento espiritual. Primeiro, alimenta-se da palavra de Deus. A Bíblia é o manual do soldado cristão, a fonte de instrução, encorajamento e promessas que nos sustentam. Medita nela dia e noite e ela será uma lâmpada para os seus pés e luz para o seu caminho. Bom, queridos, eu fiz um acréscimo dizendo assim: a palavra de Deus nos faz enxergar além da dor. A palavra dele são promessas. E mesmo que algumas não são promessas, elas nos alimentam até que a promessa se cumpre. Ela nos alimenta de tal modo que nos permanece inabaláveis até o momento da promessa se concretizar. É necessário você ler a palavra, comer da palavra. Foi o que foi dito para Josué. Olha, medite na palavra dia e noite. Dia e noite. Eu vou prosperar o teu caminho. E assim como fui com o meu servo Moisés, serei também contigo. Está lá. Josué capítulo de número 1, versículo 8 e 9. A nossa vitória, a nossa bênção depende da palavra. Segundo ponto que o nosso escritor vai destacar, Bispo Marcelo Alencar: cultive uma vida de oração ininterrupta. A oração é o nosso canal direto com o general dos exércitos, Jesus Cristo. Nela recebemos força, discernimento e a capacidade de suportar as pressões. Muito bem. Bom, a oração. Querido, quando o crente está fraco, quando o crente está desanimado e já perdeu a guerra, duas coisas aconteceu. Não leu a palavra, não comeu a palavra e parou de orar. Aí ele cai mesmo. Aí sucumbe mesmo. Porque deixou as principais ferramentas que fortalecem a nossa perseverança. A palavra, a oração. Jesus venceu o que venceu através da palavra e através da oração. Não existe outra receita, irmão. Se alguém inventar outra receita, é anátema. Se alguém lhe mostrar outro método que não é este, de orar, de ler a palavra, ou de ler a palavra e orar, irmãos, não aceita, manda andar, manda sair fora, repreenda que é Satanás. Porque a perseverança do cristão, ela vem através da palavra e da oração. Não tem nada dentro de você que ajude. A não ser se a palavra tiver em você. Aí sim. Agora, de qualidade, característica em mim que me ajude, não temos. Não temos. Nenhum de nós tem características, qualidades que nos ajudam a perseverar. Nós temos todas as características, temos todas as qualidades para nos fazer desistir, e perna para quem tem do campo de batalha. Nós temos todas as características para sair correndo, desistir, mas Deus não quer isto. Deus não quer isto. Agora, precisamos orar, porque sem oração, sem vitória. O cristão perseverante é sustentado mais de joelhos do que em pé. Quem vai dizer isto é o grande pregador, teólogo, Charles Grandson Finney.
uma pessoa que foi avivada, uma pessoa que viveu uma situação difícil, mas através da oração e da palavra venceu. Não é qualquer um que está falando isso aqui. Que o cristão ele só persevera e é sustentado de joelhos e não de pé. Charles Grandson Finney. Ponto de número 3. Mantendo-se em comunhão com os outros crentes. A igreja é o corpo de Cristo e juntos somos mais fortes. O encorajamento mútuo e intercessão, o compartilhamento de experiências fortalecem a nossa perseverança. Eu quero dizer, se você não tem palavra, não tem oração, a coisa está feia. Agora, se você não tiver unidade, comunhão, você está muito mais que feio. A sua situação está precária, meu irmão. A sua situação está precária, minha irmã. Porque você não tem palavra, você não tem oração e também não tem alguém do seu lado. A palavra de Deus vai dizer que é melhor sermos 2, 3 do que ser um só. Porque se nós formos 2, se um cair, o outro ajude a levantar. A palavra de Deus vai dizer, é melhor sermos um cordão de 2 ou 3 dobras para mais. Porque é mais difícil de se romper. Agora você não ora, você não tem palavra e também não tem amigos, cristãos de verdade, você virou alvo de Satanás. Você perdeu a batalha. E para piorar, porque irmãos, antes de abrir aqui a quarta característica, vai dizer, a comunidade, ela serve para quê? Para corrigir, para encorajar, trazer renovo. Por isso que é necessário a comunidade, a unidade de irmãos, para que haja encorajamento, para que haja correção, tá? E através disso, através da comunhão, a perseverança é renovada. Agora, se você não tem oração, Bíblia, oração, e não tem comunhão, é difícil. Não consigo lhe ajudar. Agora, se você não tem esses 3 e não tem o 4, que é fixe seus olhos em Cristo, em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, Hebreus 12, 2. Jesus perseverou até o fim, suportando a cruz por amor a nós, e seu exemplo é a nossa maior inspiração. Olha, irmão, se você não tem nada disso que eu falei agora, e os teus olhos não estão fixos em Jesus, eu não posso te ajudar mesmo. Não consigo lhe ajudar. Pedro, no meio da tempestade, no meio do vento, o mar revolto, a palavra de Deus vai dizer, que ele vai dizer, Senhor, é tu mesmo. Aí Jesus vai olhar do outro canto lá e vai dizer, sim, sou eu, não temas. Aí Pedro vai falar, mas se for o Senhor mesmo, permita que eu vá até o Senhor andando por cima do mar. Aí que eu acho interessante é que o texto não vai dizer que Deus falou assim, ó, vento, para, mar se aquiete, porque Pedro vai andar em cima agora do mar. Eu quero que você se quieta, silencie e o mar se aquiete, porque o meu servo vai andar por cima das águas. A única coisa que Jesus falou para Pedro foi, vem. Não parou o vento, não parou a tempestade, não parou foi nada. Ele só falou para Pedro, venha. E Pedro andando por cima do mar. Aí, querido, Pedro só fez assim, ó. Só começou, irmãos, a coisa natural. Olhar para a tempestade, olha o tamanho das ondas, vento, o chicote estralando. Quando ele fez isso, ele afunda. Porque tirou os olhos do único que sustentava. Então, queridos, os seus olhos têm que estar fixos em Cristo. Quinto e último ponto. É necessário você se lembrar das promessas de Deus. É necessário você lembrar das promessas de Deus que é fiel. Tá? Se você, no quarto ponto, você foca na luta, você se cansa. Se você foca em Cristo, você vence. Se você lembra das promessas de Deus, pela misericórdia de Deus, se você em algum dia lembrar das promessas de Deus,
corra, vai comer da palavra, vai orar, vai entrar em algum lugar, irmãos, que vai te motivar a buscar a Cristo, em que não vai passar a mão na sua cabeça. Fixa os seus olhos em Cristo e continua usando das promessas como que se elas fossem combustível. Lembra das coisas passadas, mas não se esqueça das promessas que foram feitas, porque Deus não é homem para que minta, e nem filho do homem para que se arrependa. Então, queridos, eu quero deixar esse estudo para os irmãos e dizer: vale a pena perseverar. Os cristãos, eles aprenderam, muitos deles aprendeu, como também muitos não deram ouvidos e perdeu a bênção. Mas todos que pararam, observaram a palavra de Deus e escolheram perseverar em Cristo, eles obtiveram, receberam galardão, a vitória, a bênção. Paulo ele vai dizer: estou numa grande corrida, não estou correndo sozinho, porque nessa corrida que Paulo vai dizer, também não é uma corridinha, irmãos, de coisa leve, não, é corrida mesmo, é competição. Mas não é uma corridinha de 100 metros não, é de grande escala. Eu estou correndo e tem muitos correndo comigo, mas eu não me embaraço com as coisas desta vida. Eu vou continuar perseverando até o fim. Quando Paulo, irmão, sabe da sua morte, ele vai dizer: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Agora, damando justo juiz, eu vou receber a coroa que me foi proposta. Então eu quero dizer para os irmãos: se quer chegar, se quer receber, se quer ter, conquistar, passa pelo processo, enfrente a prova, porque talvez você é um José que Deus quer fazer governador, é uma Esther que Deus quer fazer rainha. Nada acontece no âmbito espiritual sem história, sem propósito, sem processo. Então é necessário você enfrentar o processo com Cristo com equilíbrio, porque talvez daí, partindo daí, Deus vai mudar a tua história, a história da tua casa, da sua família, da sua igreja. Tá? Quando vier provações, não reclama da glória. Que você possa ser abençoado por Deus através desse estudo, e até o próximo, em nome de Jesus. Deus abençoe.